Bem-vindos a mais uma aula de produção de jogos e nessa aula resumo eu vou mostrar algumas formas de fazer a movimentação de caracteres. Vou aqui criar um script, chamar ele de move. Na minha cena eu tenho um objeto onde eu coloquei aqui um trail, só mesmo para poder rastrear a movimentação dele. Ele só tem aqui um colisor, então ele vai fazer movimentação com o nosso código. E aqui um objeto também, né, só com um modelozinho para poder servir de orientação aqui de alvo. Então, no nosso primeiro exemplo, eu vou fazer o objeto se mover em direção a um target. Então, vou colocar aqui public transform. Eu poderia usar GameObject, mas como eu estou interessado na posição, o componente transform traz para a gente a posição, rotação e escala. Então, eu vou pegar isso aqui como target. E no meu script, eu vou pegar um vetor que faz a direção entre o target.position e a posição desse GameObject. Então, fazendo target menos posição, eu tenho um vetor que aponta em direção ao target. Então, agora eu faço aqui um transform.translate a direção vezes uma velocidade, public float speed vezes time. Aqui no caso a gente não está usando nada de input, então é fortemente aconselhável usar o fixed update e o fixed delta time. Pronto. Temos aqui no nosso player colocar o script aqui, né, o nosso objeto que se move. Eu preciso apontar para o target, tá aqui o objeto, e falar aqui a velocidade. Vou colocar a velocidade de 1. Na velocidade de 1, ele vai em direção ao objeto, e se o objeto se move, ele atualiza a posição desse objeto. Se eu quiser que ele seguir a posição do objeto, mas só no início. Então, em vez de colocar essa atualização da posição no update, eu faço isso no start. Coloco essa posição, essa direção como uma variável global e atualizo assim. Aí ele calcula a direção somente no momento inicial e se o objeto se move, não importa, tá? Que ele vai embora, tá indo naquela direção. Bom, um segundo exemplo, deixa eu voltar ele aqui de novo, calcular a todo momento, seria o seguinte: nessa situação, o vetor direção, ele muda com a distância. Então o objeto se move muito rápido quando está longe e se move muito devagar quando está perto, justamente porque esse vetor varia. Para ele viajar numa velocidade sempre constante, é necessário fazer a normalização desse vetor. É só colocar ponto normalized. Agora ele vai viajar sempre na velocidade de 1. E como eu estou multiplicando pela velocidade, agora eu consigo controlar a velocidade de navegação dele. Ele vai com velocidade de 1. Se eu colocar 5, ele vai com velocidade de 5. E independe da distância do outro objeto. Então, se ele está longe ou se ele está perto, a velocidade é sempre 5. Outra coisa que eu posso querer fazer é fazer ele parar com uma certa distância. Então, se eu colocar aqui, se a direção, que no caso aqui é o vetor direção, ponto magnitude for maior do que uma distância qualquer, vamos colocar 2 aqui, então se a distância for maior que 2, ele vai andar atrás do objeto. Caso essa distância seja menor que 2, ele não vai atualizar a posição. Então ele vai chegar a uma certa distância
aqui a velocidade controlável, né, com a velocidade de 6, e ele para. Então, se o objeto se move, ele atualiza, chega à distância de 2 e para. Outra possibilidade seria fazer ele fugir. Então, eu vou inverter a situação aqui. O vetor, em vez de apontar para o target, ele aponta na direção contrária. Fazendo essa inversão, agora a gente tem um script de fuga. Vou comentar essa variação aqui da distância. Logo a gente utiliza ela de novo. Então agora o nosso objeto ele foge. Vou cercar ele aqui de frente. Então ele continua fugindo. Tá, ele está fugindo com velocidade constante, né? No caso, a velocidade aqui é 1. Se eu quiser que ele fuja somente se ele estiver próximo o suficiente, eu inverto essa lógica. Se a magnitude for menor do que 5, por exemplo, ele foge. Então, só se ele estiver perto o suficiente, ele vai fugir. Deixa eu até dar uma velocidade maior para ele aqui. Deixa eu colocar uns 8. Se ele tem uma velocidade, ele foge. Se ele tem uma certa distância, ele foge. Caso contrário, ele para. Bom. Indo para os próximos exemplos. Então já falamos aqui do movimento de seguir uma certa direção. Movimento senoidal. Eu posso querer fazer um movimento que caminha para uma certa direção, mas que ele faça um movimento de zigue-zague. Então, vou fazer isso. Vou pegar aqui uma posição inicial. Então, tenho aqui 2 exemplos para isso. Primeiro, pegar esse primeiro, eu vou ter aqui um speed, eu vou ter uma amplitude, vou pegar uma posição inicial para ser a posição do nosso objeto e a partir dela eu faço o cálculo. Então, em vez de pegar um target aqui, vou simplesmente pedir para ele ir para uma certa direção. Então, vou colocar aqui vector 3, posição. Vou aproveitar e colocar um public float amplitude. E vou fazer esse objeto se mover para essa direção. Então, vou pegar aqui uma posição, sendo a posição inicial dele, só para iniciar essa posição. E vou falar que posição em x. Aí eu posso calcular essa posição da seguinte forma. Vou colocar um vetor para a direção que eu quero que ele caminhe e vou multiplicar pela velocidade e dar um delta time. E isso eu vou ter que atualizar a posição o tempo todo. Então, peraí, vou pegar a posição aqui de novo, transform.position, isso não precisa ser colocado aqui no start, pode ser feito a cada frame. Então agora, posição vai receber a própria posição, então esse mais igual faz isso. Vou fazer ele caminhar para esquerda, não, para direita. Então eu vou colocar o vetor aqui, vector3.right. Eu poderia ter feito também ele seguir um determinado objeto, não tem problema, posso misturar as duas coisas. Time.fixe delta time. Dessa vez eu não vou usar o translate para poder fazer a movimentação. Agora, a posição, isso aqui é minha posição geral. A minha posição em Y, que eu quero que ele faça o movimento senoidal. Então eu vou fazer que a posição em Y vai receber
a posição em Y inicial, então aquela posição que a gente começa, eu até não criei ela aqui, peraí, pos start igual a transform.position, essa posição aqui é uma nova, vector 3, então ele vai pegar essa posição inicial mais ponto y mais o seno ou cosseno, faça do jeito que quiser, então tanto faz usar seno ou cosseno aqui, da posição em x. Então isso aqui já vai fazer ele caminhar, esse valor varia, né? Então o x aqui varia porque ele está andando, e esse valor vai pegar a amplitude desse seno. Então lembrando que o seno é uma função que te entrega valores entre menos 1 e 1, né? Fazendo um movimento senoidal. Se eu quero que esse valor aumente de menos 1 a mais alguma coisa, eu posso, vou aqui dividir esse valor por 2, para não ficar entre menos 1 e 1, e sim ficar entre menos meio e meio, que é uma variação de 1, e vou multiplicar isso pela amplitude. Então, se eu multiplicar por 5, ele vai variar de menos 5 a 5. Né? Quer dizer, vai ter uma amplitude de 5, né? De menos 2,5 a 2,5. E agora eu coloco transform.position, recebe a nova posição. Vamos ver o resultado. Então o objeto que vai se mover vai ser esse, que está com o script, dando play. Ele não vai fazer nada, porque a velocidade aqui, né, a amplitude aqui é 0, mas se eu colocar uma amplitude de 1, agora ele faz o movimento senoidal. Se eu aumentar essa amplitude, 3, ele vai fazer uma amplitude maior. Isso de acordo com a velocidade que ele está andando. Então, a velocidade aqui, se eu colocar uma velocidade de 1, ele vai andar devagar, fazendo o movimento senoidal. É possível brincar com essa função alterando os valores aqui internos, por exemplo. Se eu colocar um valor aqui maior, essa amplitude vai ser mais rápida. Então, se eu multiplicasse isso aqui por 2, por exemplo, então ele ficaria 2 vezes mais rápido a transição de para baixo para cima. Inclusive, tudo isso pode ser usado como variáveis externas para a gente poder alterar o valor. Né? E se eu quiser inverter o movimento, lembrando, é só multiplicar por menos 1. Tem isso aqui no slide. Então, eu posso até colocar isso numa variável inverte para eu poder fazer alguns objetos andarem com movimento senoidal e outros objetos andarem com movimento invertido, marcando simplesmente menos 1 aqui nesse valor. Então, aqui a gente já fez o script que se move para um target normalizado, também já fizemos esse. O de fugir também já fizemos. Agora fazer um movimento entre dois pontos. Vou definir um ponto inicial e um ponto final. Vou colocar aqui um transform public transform P1 public, não vou nem colocar 2 public transform, vou colocar P1 e P2. Vou sumir com isso tudo aqui. Então, como a gente já viu, o movimento ele pode ser feito através do uso de um vetor que vai de uma direção para outra. Então, se eu faço dir aqui P2.position menos P1.position, eu tenho um vetor que vai da posição P1 até a posição P2. Eu quero, então, fazer a interpolação de uma posição a outra.
Se eu fizer um transform.position igual a P1.position, então eu tenho meu objeto exatamente na posição 1 o tempo todo, porque eu estou atribuindo essa posição P1 o tempo todo. Se eu quero controlar esse valor, vou colocar um public float t, eu vou fazer o seguinte, essa formulazinha tá mais dir, que é esse vetor, vezes o t. Pronto. Então eu tenho aqui uma posição inicial, isso aqui é mais ou menos a ideia da equação da reta, posição inicial, isso aqui é a inclinação da reta e isso aqui quanto que eu estou variando de um lado para outro. Então só isso aqui já é suficiente. Eu vou até fazer um negocinho aqui interessante, que é usar o range de 0 a 1. Isso aqui vai permitir que o valor de t só varie de 0 a 1 e mostre isso aqui como um slider. Nosso target era essa bolinha, vou chamar ela de P1, vou chamar outra de P2, pegar P2 e colocar ela aqui. Então, dando play, vai dar um erro, porque eu não estou atribuindo aqui qual a posição dos meus objetos. Então aqui eu tenho que colocar P1 e aqui eu tenho que colocar P2. Então agora, automaticamente ele vai pegar a posição do P1 e à medida que eu caminho, ele vai caminhando na direção de P2. Se eu voltar, P1. Então, essa mesma conta que eu acabei de fazer, ela pode ser simplificada por uma função que é vector3.lerp de P1, P2, P1.position, P2.position e t, que seria a interpolação linear entre P1 e P2, e eu posso sumir essa parte do código. Executando. Então, interpolação entre P1 e P2. Inclusive, eu posso misturar as duas coisas. Eu poderia fazer ele andar de P1 e P2 com movimento senoidal no meio do caminho. Tá. Se eu quiser que esse parâmetro t seja executado automaticamente, eu poderia usar uma função também da biblioteca matemática que se chama ping-pong. Ping-pong é uma função que, baseado no tempo, então vou colocar o time.time, isso aqui me dá o tempo do jogo, ele vai variar esse valor de 0 até o valor que eu colocar aqui. Se eu quiser que ele varie de 0 a 3, eu coloco 3. Se eu quiser que ele varie de 0 a 5, coloca 5. Então essa função matemática vai e volta até um valor dado. Então aqui ele vai variar de 0 a 1. Executando, ele vai fazer um movimento de para lá e para cá automaticamente. Inclusive, eu posso mudar essas bolinhas de posição e ele vai calcular de um até o outro automaticamente. Eu podia até brincar aqui de colocar aquele movimento senoidal numa bolinha dessa e fazer movimentos complexos. Aqui o exemplo. Movimento com waypoint. Então a gente já sabe fazer um movimento de um ponto até outro. E se em vez de colocar aqui somente 2 pontos, se eu colocar uma lista de pontos, e para fazer uma lista eu faço assim. E aí eu poderia fazer ele caminhar de um ponto inicial até um outro ponto, e para eu apontar para um desses pontos, eu faço aqui vou colocar um valor inteiro aqui, um int i. Esse aqui poderia ser o i, e esse P2 poderia ser um i mais 1, por exemplo. Então ele vai caminhar de P1, P0 até P1. Então continua sendo a mesma coisa. A diferença é que agora eu transformei isso aqui numa lista. Só que quando ele chegar num determinado ponto, no caso aqui de um P1,
eu posso colocar aqui de P1 até P2. Quando ele chegar no P2, ele vai pegar de P2 até P3 e assim por diante. Então, eu posso fazer essa variação do índice dos pontos. Vou fazer o código até um pouquinho diferente do que está aqui, né? Mas eu vou usar essa matemática aqui de se a magnitude for extremamente próximo, então ele pega aquele i, né, aquele contador, e passa para o próximo. Então, vou colocar aquele contador aqui, int index, que vai ser o contador de qual ponto eu estou. Tirar ele daqui, colocar aqui index, colocar aqui index mais 1. Pronto. Em vez de fazer interpolação linear assim, até daria. Eu vou pegar o vetor direção como eu fiz no exemplo do slide. Deixa eu colocar aqui dir é igual a p index ponto position menos transforme ponto position. Que eu vou pegar a posição do meu objeto até o index. Então, aqui vai ser direção vezes, essa é a minha posição, mais a direção, vezes speed, vezes time, ponto fixa delta time. Criar a variável speed aqui, speed, tirar o range, pronto. Então, agora, o que eu vou fazer é que, se dir ponto magnitude for menor que 0.1, por exemplo, extremamente próximo, então o index vai ser igual ao index mais 1. Só que eu não quero que isso passe do limite de pontos, então eu vou fazer aquele resto da divisão para isso aqui fazer um círculo, né? Quando ele passar pelo quinto, né? São 5 pontos, quando ele passar do quinto ponto, ele zera de novo. Vamos ver se isso aqui funciona. Posso tirar esse ping-pong daqui. Então, antes eu tinha só 2 pontos, agora eu vou criar mais um. E agora eu tenho uma lista de pontos. Deixa eu colocar uma velocidade aqui como 4. Eu tenho uma lista de pontos. Vou colocar aqui os 3 pontos que eu defini. O P1, o P2 e o P21. Vou chamar de P3, né? P3. Agora ele vai para P1. Quando ele chegar, ele vai para P2. Quando ele sair, e aí ele fica fazendo esse movimento circular. Inclusive, eu posso colocar quantos pontos eu quiser. Então, se eu quiser colocar um 4º ponto aqui, simplesmente adicionar mais um ponto à lista e falar agora que ele passa pelo P4. Ele está indo bem rápido por causa daquela situação de normalizar o vetor. Então, se eu falar que a velocidade aqui é ponto normalizado, ele vai andar sempre com a velocidade constante. Inclusive, esses pontos são dinâmicos. Então, se eu colocar ele aqui, ele pode se mover, inclusive todos eles podem se mover. Então, enquanto ele não chegar naquele ponto, ele não passa para o próximo. Então, isso é o sistema de waypoints. É possível também fazer o waypoint circular, que aqui no caso, quando ele chega no último ponto, ele volta para o primeiro, né? Que isso aqui é circular. A outra ideia seria que se ele vai para o próximo, mas se o ponto for maior do que o tamanho, né? Então, quando ele chegar no último ponto, então eu coloco esse next point
multiplicado por menos 1. E o ponto vai ser vezes mais o next point. Então, se esse next for negativo, ele começa a decrementar, ou seja, andar para trás em vez de andar para frente. Quando ele chega no zero, que é o que acontece aqui, ele muda, multiplica por menos 1, e aí menos 1 dá mais 1, então o next passa a ser positivo, aí ele passa a andar para frente. Então eu consigo fazer ele ir e voltar pelo mesmo caminho. Então só seguir o slide. Outro movimento interessante são movimentos baseados em formas geométricas, que no caso, para procurar esse conteúdo, é interessante procurar por equações paramétricas. Equações paramétricas. Vocês vão encontrar algumas. Deixa eu pegar aqui na wiki. Então aqui tem equações paramétricas para representar diversas formas. Então, circunferências, elipses, parábolas, hipérboles, né? Então aqui hélice, enfim, tem equação paramétrica para representar diversas formas. Então, vou mostrar aqui como fazer a equação paramétrica da circunferência. Então, a equação paramétrica da circunferência é dada por, vou pegar aqui, tá aqui. Então seria cosseno, né, o x é o cosseno e o y é o seno de algum valor, tá? Se eu multiplicar isso aqui por um valor, tem uma equação paramétrica um pouco mais elaborada, que seria raio vezes o cosseno de um valor, e aqui o y, o raio, né, a posição do raio, o tamanho do raio, vezes o seno de um valor. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, seria o centro mais o raio vezes o cosseno, o centro mais o raio vezes o seno de um valor. Esse valor, eu estou fazendo um valor que varia de 0 a 6,28. Isso aqui é para dar uma volta completa, né? Então, uma volta completa é 2π. Então, 2 vezes 3,14, né? Que é o valor de π. Então, dá 6,28. Então, e aí eu pego a posição e atualizo com esses valores. Então, fazendo aqui, posso fazer ele ir e voltar se eu quiser. Então, deixa eu fazer um pouquinho diferente do slide aqui. Vou fazer usando o ping-pong para ele ir e voltar. Float T, esse vai ser o parâmetro que faz ele ir e voltar. Então, T é ping-pong, mf.ping-pong de time.time vai variar de 0 a 1. Pronto. Para calcular, pegar o centro da circunferência, vou colocar aqui vector 3 centro. O centro da circunferência eu vou colocar aqui é o transform.position. Se eu quiser que ele já tenha uma certa distância, deixa eu colocar um public float radius, criar um raiozinho aqui, eu posso simplesmente fazer o centro.x ser mais o raio, que aí ele vai dar uma jogadinha para o lado, né, e vai pegar o raio na posição certa. Então, calculando agora, float, o valor de x vai ser o centro em x mais o raio vezes o cosseno de t vezes 6,28f, que é o valor de π. Float y, centro.y mais radius vezes mff ponto seno de t vezes 6,28f. Transform.position vai receber um novo vector 3 com a posição xy0. Pronto.
ele não vai fazer nada, porque o raio aqui está zerado, mas se eu aumentar o raio, ele começa a andar para lá e para cá. E aqui eu controlo a velocidade. Controlo não, né? Porque eu não multipliquei isso pela velocidade, né? Mas eu posso colocar esses valores aqui para serem alterados. Fazer uma elipse é a mesma coisa, só que aí eu tenho que definir dois raios, um raio em X e um raio em Y. Então esse exemplo eu não vou fazer porque ele é bem similar. Inclusive, a gente pode misturar todas as coisas que a gente viu até agora. Então, se eu tenho uma função, por exemplo, senoidal, que é essa aqui, em azul, e uma outra função senoidal, que é essa verde, se eu somar as duas funções, eu vou ter como resultado essa soma das funções. Então, se eu tenho uma função que faz ele andar para lá e para cá, e tem uma que faz ele andar em círculos, se eu somar esses dois movimentos, ele vai andar em círculos e para lá e para cá. Então eu posso brincar com todas essas funções aí, e está aqui um exemplo fazendo isso, fazendo ele fazer um movimento senoidal em Y e fazendo um lerp de ponto a ponto, né, um movimento para lá e para cá, e aí ele consegue fazer as duas coisas. Uma outra forma interessante é a equação de Bézier, que consegue fazer curvas. Então, tem aqui um exemplo disso. É bem parecido com o que a gente fez com interpolação linear, só que aqui a gente precisa de uma função, que é essa função quadrática, que usa o lerp duas vezes para poder fazer interpolação. Nesse caso, a gente define mais pontos. Um ponto inicial, um ponto final e um ponto que seria o ponto que define a curva entre os dois pontos. Então, o objeto faria aquela interpolação linear de ponto a ponto, mas tentando passar por esse outro ponto definido aqui. Então, é isso que acontece com a função de lerp. Então, eu tenho que definir uma posição inicial, um ponto de controle e uma posição final. Então, aí eu defino, né, posição e o ponto de controle, e aí eu consigo fazer essa funçãozinha aqui funcionar. Então, é isso para movimentos. Espero que seja útil. Um grande abraço. Até a próxima.